Sejam bem-vindos a mais esse podcast e vamos lá. Os assuntos que nós tratamos aqui, estava analisando todo o trabalho do podcast desde o começo e eu vi, cronologicamente, se a gente for seguir aqui no trabalho do podcast, a gente vem falando lá no começo da história da igreja e aos poucos nós fomos mesclando para experiências. Eu acho que foi, sim, um começo que deveria ter sido daquela forma. Por isso que às vezes as pessoas, mas você não vai falar muito mais da história da igreja? Eu acho que foi o suficiente que nós falamos lá no começo. Por isso que eu falo, você que pegou algum podcast que recentemente não viu os primeiros, eu faço o convite para que você vá lá e veja os primeiros podcasts. Porque tem muita coisa que a gente falou sim da história da igreja e eu acredito que nós demos uma grande pincelada no que realmente choca. Realmente a gente trouxe os assuntos ali mais obscuros, aquilo que realmente deixa indignado quando você acaba descobrindo. E tá nos primeiros podcasts e a tendência foi essa mesmo. Nós começamos o trabalho lá atrás falando da história da igreja, bastante sobre a vida de Joseph Smith, e nós fomos, devagarzinho a gente foi colocando as experiências no lugar. Então foi realmente um caminho legal até aqui. Falamos então agora mais das experiências vividas, muita coisa, por exemplo, e percepções que eu vivi, que eu vi. E eu confesso que já criamos aqui um estilo. O estilo desse podcast talvez é muito duro. As pessoas conversam sobre isso comigo. Mas a maneira ali talvez foi muito áspera. E muitos perguntam por quê? Por que dessa forma? E é importante deixar claro. Quando você doa a sua vida para um lugar, faz a sua vida ser aquelas regras. O que eles pedem, você faz. Da maneira que pedem para fazer, você faz. E por muito tempo é jogado para você o quê? Isso é o que você tem que acreditar. E no meu caso, 4 décadas dentro da corporação Mormon, realmente eu segui a risca. Por isso que eu falo, desde a primária, diácono, mestre, sacerdote, missionário a tempo integral, e presidente de organizações, bispado, e tralalá, foi toda uma jornada. E houve, que nem a gente sempre fala aqui, o momento da luzinha, olha, a luzinha apareceu aqui, deixa eu pensar um pouquinho. Eu comecei a ir além, pesquisar, comecei a ver as coisas e a gente acabou caindo aqui. E o interessante de quando a gente fala sobre isso é que realmente as experiências que eu trago aqui, às vezes parecem ser ásperas justamente por isso. É revoltante. Tanto é que quando as pessoas olham para mim, e muitos que me ouvem aqui devem pensar a mesma coisa, se hoje você acha isso, então simplesmente sai e esquece a igreja. Ao meu ver, não é assim que funciona. 4 décadas doadas para a organização, para aquela corporação. E você foi lá, seguiu tudo à risca e fez. E de repente você descobre que a essência do que você acredita é mentira, é errônea, tem várias partes obscuras de sua história. O que acontece? Geralmente choca. Você realmente fica chocado com aquilo. Aí o que acontece? Você precisa expor isso para fora, porque aí você começa a ficar com uma ansiedade a mil sobre aqueles assuntos. Aí o que você vai fazer? No meu caso, eu falei, poxa, eu preciso compartilhar com pessoas, porque eu vi o choque que é quando você descobre. Então, as minhas experiências às vezes parecem ásperas, por causa que, entre aspas, é um pouco revoltante quando você aprende. Acho que quem aqui já pesquisou a igreja, já saiu da igreja e agora está saboreando as coisas que está aprendendo, e vendo que realmente existe uma vida depois da corporação Mormon, sabe que existe algo que fica revoltante dentro de você. Mas não é aquele de querer brigar, difamar, é simplesmente a verdade. Por isso que eu falei, vou falar em forma de experiências mesmo.
Quando eu venho aqui e falo da liderança, o que eu vi, quando eu estava presente, são experiências. E às vezes, né, por lembrar hoje de muitas coisas, né, que agora eu tenho uma outra visão, eu falo, poxa, por que eu agi dessa forma? Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Chega a ser revoltante. Então, na hora de falar, de expressar, que aqui funciona às vezes até como uma terapia, a gente vai, fala, e às vezes parece áspero mesmo. Aí as pessoas até falam comigo, nossa, mas é uma maneira dura de se falar. E talvez sim é uma maneira dura às vezes de falar aqui no podcast. Mas eu acredito que ainda seria até o mínimo, às vezes lembrando de certos episódios dentro da corporação. E volto a falar, aqui é um canal que fala mal da igreja? Não é um canal que fala mal da igreja. É experiências vividas. Por isso que, quando eu falo das experiências, e às vezes não são tão boas pela visão que eu tenho hoje do que eu fazia, então às vezes sai dessa forma e dá a impressão, é um canal que fala mal da igreja, é muito áspero quando fala, duras palavras. Talvez seja, mas é assim. Mas o interessante que eu queria trazer aqui até pra gente conversar, muitos têm falado nas redes sociais, alguns grupos aí que eu faço parte, de quando você sai da igreja, né? Geralmente a gente tem batido na tecla de que quando você abandona a corporação, você estuda, aprende, começa, aqui não faz mais sentido, não quero mais fazer parte disso, ou aí começa a lembrar líderes abusadores e tralalá, lembrando, né? Todo mundo me fala isso, tá bom, realmente tem atributos e coisas legais dentro da corporação. Só que aí mesclado com tudo, num grande todo, você acaba vendo, poxa, é uma baita de uma mentira fantasiada de uma versão de Hollywood. Entende? Então, volta a falar, se você quer ver a história da igreja, a obscuridade de muita coisa, está nos primeiros podcasts. Mas é isso. Aí você começa a aprender essas coisas, abandona a corporação e já metem um rótulo em você, que a gente falou sobre isso um tempo atrás aqui. Sobre os rótulos que colocam em você na igreja. Aí você é aquele que tem falta de fé, largou da barra de ferro, vai dar tudo errado na sua vida, o inimigo está tomando conta de você, e é assim que procede. As pessoas que ficam lá dentro da corporação, vê alguém saindo porque pesquisou, ou decidiu por si mesmo, né, seguir sua própria vida, né, sem ninguém ficar guiando ou dizendo o que fazer, aí acaba falando, aquele lá abandonou Deus, aquele lá não quer mais saber de Deus. Aí acaba surgindo o assunto que eu tô falando, que eu vejo bastante nas redes sociais, eu tô até vendo essa semana, eu vi muita coisa sobre isso. Tem gente que abandona a igreja e segue dois grandes caminhos. Muitos que saem da igreja, que descobrem a verdadeira história do Joseph Smith, da igreja, tralalá, e tudo que sofreu lá dentro. Muitos que saem viram ateus de verdade. Não acredito mais em Deus nem nada. E o outro caminho e geralmente é o que mais traz confusão, que é aquele que eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, mas não mais na corporação mormon. Então esses dois grandes caminhos, né, formam dois grandes grupos de pessoas. E a explicação que tem, né, para esses dois grupos é lógica. Na verdade, né, é interessante porque eu tenho amigos que estão dos dois lados, depois que abandonaram a corporação, alguns que realmente não acreditam mais, são ateus, e outros que acreditam em Deus Jesus Cristo, mas não na corporação mormon. E o interessante desses dois grupos de pessoas é que, por exemplo, quando eu converso com as pessoas que eu conheço que hoje não acreditam mais nem em Deus, porque saíram da igreja mormon, descobriram tudo, muitos deles explicam o motivo disso. Por exemplo, né, tem todos os motivos para 10, 20, 30 anos, 40 anos que você passa dentro da corporação e de repente você descobre que tudo, né, dentro da história que levou até ali é mentira. Joseph Smith, toda a falcatrua vivida, né, criada, né, lá no início da igreja, e tudo que vem até hoje da ramificação dessa mentira, as pessoas acabam se desiludindo com religião. E isso totalmente dá para entender. Por isso que eu entendo o grupo, por exemplo, que viram ateus depois que sai da corporação. Eu sei disso.
Imagina a desilusão. O profeta, aí você acaba vendo que é um profeta que não profetiza. O livro de Mórmon, que você lê todo dia, e você acaba vendo, poxa, é invenção, e copiou partes dali, tralalá. Joseph Smith, várias versões da primeira visão. Na verdade, ele deixou a mais bonitinha ali pra gente acreditar, e tralalá, e muitas outras coisas, poligamia, Brigham Young, e dali até tudo que você vê hoje, às vezes. Aí a pessoa cai na real e fala, pô, esse lugar não me pertence. E quando ela abandona, ela começa a desacreditar de religião. Porque olha só o baque que ela sofreu. Vocês entendem? É um trauma emocional que acaba a pessoa pensando assim, poxa, nem quero mais saber de religião. Olha o quanto eu vejo que eu fui enganado. Então eu entendo as pessoas que saem da corporação mórmon, pesquisaram e abandonaram esse lugar e começam a partir para o lado de eu não acredito mais em Deus. Entende? Agora, existe o outro grupo de pessoas que esse eu acho que até o rótulo às vezes eles colocam, né, até um pouco mais, que é aqueles que abandonam a igreja, mas continuam acreditando em Deus e Jesus Cristo. E quem é membro da igreja não se conforma com isso, não acha que não é assim. Por quê? Eu abandonei a igreja porque eu descobri a história de Joseph Smith e tal e saí da igreja. Um membro da igreja que vai olhar você tomando essa atitude, ele vai falar assim, poxa, você está afastando da igreja, pô, não se afasta de Deus e Jesus Cristo, não. Aí você para pensar, peraí, eu estou abandonando Deus e Jesus Cristo? Não, eu estou abandonando a corporação mórmon. Por isso que eu falo, os atributos, os mandamentos, os evangelhos, né? Cristo, realmente um ícone de pessoa boa, uma pessoa que tem bons atributos, que ensinou muita coisa que é de grande valia para você ser uma boa pessoa. E muitos se sentem seguros de acreditar que tem uma força superior ou um ser superior que te dê apoio. Muitos querem acreditar que tem alguém ali com você segurando na sua mão. Então muitos que saem da corporação mórmon continuam acreditando em Deus e em Jesus Cristo. Você, membro da igreja que está aqui ouvindo com a recomendaçãozinha no bolso, lembre-se que quem abandona a corporação não é todos que abandonam a corporação que deixam de acreditar em Deus e Jesus Cristo. Não, eles não querem acreditar mais na mentira da corporação mórmon. É isso. Que fique bem claro. Não vai colocar um rótulo no seu amiguinho, né, você que está dentro da igreja, não vai colocar um rótulo no seu amiguinho que começou a pesquisar e está abrindo os olhos, agora ele está abandonando Deus. Às vezes não. Às vezes ele é do grupo de pessoas que eu falei aqui, que ao abandonar a corporação continua querendo seguir os ensinamentos ensinados por Cristo, nos evangelhos, amar ao próximo, essas coisas. Por isso que eu falo, os dois grupos dá pra gente entender por que surgem quando abandonam a corporação. Tanto os que viram ateus quanto os que continuam acreditando em Deus e Jesus Cristo. E que existe realmente algo a se seguir ali naqueles evangelhos. Entende? Então a gente consegue assim entender esses dois grupos. E eu entendo os dois. Por isso que eu falo, as pessoas, muitos que abandonaram são ateus, poxa, olha o trauma que sofreram lá dentro. Às vezes, um bispo, por exemplo, chamou já eles numa sala e acabou com o emocional deles. Poxa, por que ele vai querer acreditar em religião de novo? E já tem as pessoas que falam assim, pera, olha a história totalmente absurda de Joseph Smith, poligamia, os negros até 78 e tralalá. Aí você fica pensando, pô, por que isso? Poxa, deixa eu levar a essência de Cristo comigo. Mas eu não preciso mais da corporação mórmon e as mentiras. Entende? Então as duas vertentes que acabam surgindo quando saem da corporação é totalmente compreensível porque isso acontece. E eu volto a falar, utilize esse podcast, esse canal para que você se sinta bem, que encontre aqui pessoas que entendem você. E eu falo, eu entendo os dois lados. Você que saiu da corporação mórmon e hoje não quer mais nem acreditar, legal, eu te entendo. E deixe seus comentários, vamos aqui fazer a nossa corrente do bem. E você que saiu da corporação e continua acreditando, levando a essência de Cristo, poxa, eu super entendo você. Então vai, também comente aqui, vamos fazer a nossa corrente do bem.
É muito legal quando a gente começa a trazer essa discussão, porque eu acho que é pouco falado. As pessoas falam superficialmente sobre isso. Olha lá, saiu da igreja e não acredita mais em Deus. Ah, aquele lá saiu da igreja, pô, como é que ele acredita em Deus? Não, existem os dois jeitos. E por coisas sofridas dentro da própria corporação Mórmon. Entende? Então quem sofreu mais, tal, ficou desiludido e quando descobre tudo, vira ateu, poxa, é o direito. A pessoa tem o direito. Ah, ou quer levar os atributos de Cristo saindo da corporação Mórmon, pô, eu quero acreditar ainda ali, mas não quero mais saber da igreja Mórmon. Pronto, fato. E os dois, sim, têm suas histórias para contar. E a coisa mais legal de tudo isso é que quando abandonam a corporação Mórmon, eles conseguem viver pela sua própria essência, do jeito que eles escolheram para viver. Como eu sempre falo aqui, não porque entraram numa sala e um bispo ou alguém leu o manual azul ou vermelho para explicar para eles. Muitos perguntam para mim por que eu falo manual azul ou vermelho, é que dentro da igreja, até um tempo atrás, nem sei se ainda é utilizado, mas tinha um manual de instrução da igreja, que era regras de como proceder com reuniões, os líderes, como eles tinham que fazer, como fazer as ordenanças, e tinha um vermelho e um azul. Se eu não me engano, era para líderes locais, vermelho, e o azul para presidente de destaque, alguma coisa assim. Então, ali eram as regras da igreja. Por isso que eu falo, às vezes, manual, líderes lendo o manual vermelho ou azul para você e tal. Mas as pessoas, quando abandonam a corporação, não precisam mais disso. Mas eu concordo, sim. Muitas pessoas que abandonaram a corporação, tanto os que viraram ateus, quanto os que ainda acreditam, em certa forma, nos ensinamentos de Cristo, em Deus, ambos, às vezes, realmente têm sequelas de ter vivido na corporação. Esses dias chegaram para mim e falaram assim, nossa, mas você só fala coisas ruins da igreja. Tem muitas coisas legais e boas que eu aprendi, tanto é que eu vivi uma vida lá dentro. Eu vi, sim, conheci pessoas importantes, eu ouvi falar de Jesus Cristo lá, e eu ouvi falar dentro da igreja que eu deveria ser uma pessoa boa, eu ouvi essas coisas. Mas aí, quando você começa a ver que foi mesclado com muitas outras coisas, quando você começa a abrir os olhos, poxa, olha o que eu estou ensinando, será que é verdade? Quando eu falo lá que acredito, pô, será que é verdade? Joseph Smith, pô, abaixo de Jesus Cristo, Joseph Smith é o que mais fez pela humanidade? Olha o que está no prefácio do livro de Mórmon. Aí você fica pensando assim, poxa, por muito tempo sem pesquisar, pô, então é isso mesmo. Aí você vai estudar a vida de Joseph Smith, que criou aquela igreja que você está ali por tanto tempo. Poligamia, tem até assassinatos, né, mandante de assassinato pelo meio, tal, da história, tal, e um monte de coisa, e sabe, e a gente acaba pensando assim, poxa vida, olha a pessoa que falam que está abaixo de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Que é isso? Que absurdo é esse? Só que quando você está lá, poxa, eu acredito nisso, aí você recebe um baque desse, que lá na estrutura, lá no começo de toda a história da corporação que eu faço parte por 4 décadas, aí eu acabo descobrindo que lá já vem de uma mentira lá de baixo. Poxa, aí eu vou concentrar agora nas coisas boas, porque tem sim algumas coisas boas aprendidas dentro da corporação. Só que quando você descobre que quase tudo foi uma mentira, né? Na verdade é um mentiro todo, mas eu falo assim, amar o próximo, essas coisas são verdades, você tem que ser uma boa pessoa. Eu ouvi isso lá dentro, mas as coisas que realmente nós podemos estudar da história da igreja e a gente vê isso se refletir até hoje. Você só consegue ver até de fato é isso, quando você consegue ver quando você dá um passo para fora da igreja. Aí você olha lá para trás, meu pai do céu, olha o que eu pregava. Eu subia num púlpito e falava que Joseph Smith, abaixo de Jesus Cristo, é o que mais fez pela humanidade. Será? O que ele mais fez foi poligamia. O que ele mais fez foi ser desonesto nos negócios com a história do banco e tralalá, e mandar queimar o jornal e enganar as pessoas e tralalá. Isso sim, ele talvez seja o campeão. Vocês entendem? Aí falam, mas por que tanta revolta? Será que é por causa disso que eu falei? 4 décadas dentro da corporação e de repente alguém vai e te passa uma rasteira? É isso. Às vezes dá o tom de revolta, mas, por exemplo, a gente está falando aqui numa boa. É que às vezes, exalta um pouquinho, o tom sobe, fala algumas palavras duras. Mas olha só, é por isso que eu falo, cada um tem a sua história.
Não diminua as pessoas, porque cada um tem a sua história e você tem a sua, não deve ser diminuída. Por isso que eu acho muito importante e entendo os dois lados. Vou convidar sim para vocês deixarem nos comentários que vocês querem complementar mais alguma coisa. Existe uma coisa na psicoterapia, né, psicologia, que se chama gatilhos, né? Talvez quem fez a terapia ou já estudou sobre isso sabe. Às vezes a gente tem gatilhos durante o dia por diversos motivos. O gatilho o que é? É uma lembrança, né? Que alguém fala alguma coisa e te remete uma lembrança. Aí você, nossa, eu tô lembrando, ele falou isso e me lembrou aquilo lá. É um gatilho, deu gatilho de lembranças. Então, às vezes, você ouvindo o podcast aqui, eu vou falar muitas coisas, eu falei já aqui muitas coisas, que às vezes deu gatilho em você. Você lembrou de algumas outras coisas. E se você quiser compartilhar, para não ficar preso aí em você. Por isso que eu falo, né? Ah, você criou um canal de podcast. Talvez é para isso, né? Para eu não guardar tudo para mim, porque eu tenho muito a falar agora sobre isso. E às vezes você também precisa se expressar. Então use aqui os comentários, vamos fazer aquela corrente mesmo do bem. E eu acho que isso é importante. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.